Olá, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, nesta noite eu gostaria de tratar um assunto que eu quero falar da lei do Senhor escrita no coração. Essa lei é o que vale. Não adianta a pessoa ter um conhecimento intelectual da palavra, ou seja, conhecer a lei escrita, mas não ter a lei gravada no coração. O que é a lei gravada no coração? É a palavra de Deus, é as escrituras no coração da pessoa, com o Espírito Santo atuando nela. Ou seja, o Espírito Santo falando com ela, falando com a pessoa, com a palavra no coração. Ou seja, a pessoa, ela aceita ao ser escrito como único de seu Filho Salvador, e ela lê a palavra todos os dias. Então ela tem a lei escrita no coração e tem o Espírito Santo que dá graça para a pessoa compreender as Escrituras. Ou seja, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa passagem se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 26. O Espírito Santo também convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E por isso ele aceita o seu Espírito como único Salvador. Convence do pecado da incredulidade, ou seja, ele retira a incredulidade, que é o coração duro, e coloca um coração de carne, sensível a Deus, para que possa compreender a voz de Deus. E por isso ele aceita Jesus e para de ser autossuficiente, orgulhoso, se apoia no próprio entendimento, sendo um Deus em si mesmo, fazendo suas próprias vontades. Ele possa agora a ser dirigido, não pelas suas próprias vontades, mas agora ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Ele morre para as suas vontades e vive para Deus. Antes ele era servo do pecado, agora ele é servo de Cristo. Essa passagem nós podemos entender dessa forma que se encontra em Romanos capítulo 6. Antes vocês eram escravos do pecado, usavam seus membros para servir ao pecado, a prostituição, mas agora usam seus membros para servir a Cristo, né? Então veja bem, por que eu estou tratando esse assunto aí? Porque os fariseus, eles eram pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus. Os fariseus, os escribas também. Os escribas, para quem não sabe, eram responsáveis para copiar o Torá. Então eles copiavam detalhadamente o Pentateuco, que não existia assim as impressoras de hoje, né? Hoje é tudo no computador. Naquele tempo lá escrevia à mão o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Escrevia também os profetas, os salmos, enfim, toda a história do Antigo Testamento foi escrito para os escribas. Então, para eles copiarem detalhadamente os escribas, então eles tinham um conhecimento muito grande do Pentateuco, dos salmos, tinham um grande conhecimento do Antigo Testamento. Porém, eles não tinham a lei escritas no coração, quer dizer, eles conheciam, mas não praticava aquilo que ele conhecia, não aplicava. Por exemplo, estava escrito que não é para adulterar, está escrito que não é para adulterar, porém eles adulteravam, está escrito que não é para frequentar casa de prostituição, e eles frequentavam casa de prostituição. Está escrito que não podia roubar os templos, e eles roubavam os templos. Ou seja, tinha a lei escrita, mas não no coração. Então eu vou ler a passagem que se encontra em Romanos capítulo 2, porque os gentios que não tinham lei, que a lei foi dada aos judeus, os gentios que não tinham lei, eles tinham a lei escrita na consciência. Então, ou seja, a consciência acusava eles para não pecar, que é a lei escrita no coração. Vou pegar aqui rapidamente aqui para os irmãos, que se encontra Romanos capítulo 2, vou falar a respeito disso. Diz assim, eu vou ler o texto. Romanos capítulo 2. A carta aos Romanos, ela possui 16 capítulos e foi escrito pelo apóstolo Paulo. Romanos foi escrito quando ele estava lá, antes de ir para Roma, que escreveram Romanos,
parece que foi enviado pela irmã Febe, a carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo ia até Roma e lá ia ministrar para os judeus de Roma, que se converteram na pregação do apóstolo Pedro no Pentecostes, e aí fundaram a igreja lá em Roma. Então, os judeus que residiam em Roma. Sabemos que o apóstolo Paulo pegou ofertas, né, de Acaia, que era Corinto, da Tessalônica, de Bereia, e foi levar as ofertas para o povo de Jerusalém, e de Jerusalém ele ia para Roma, né? Sabemos que ele foi de uma forma forçada, que ele pediu para que o governador, era o governador ali, Félix, se não me engano, Festo, o rei Agripa, né? Agripa interrogou ele, mas acho que é o Festo. Ele interrogou ali, está lá em Atos capítulo 25, que ele apelou para Roma, porque os judeus haviam armado uma conspiração para matar o apóstolo Paulo, sob o pretexto de julgamento, e no caminho estavam armando cilares, e o sobrinho do apóstolo Paulo avisou ao comandante, ao general Lísias, e o entregou ao governador Félix. Ficou lá 2 anos preso ali, essa passa de conta em Atos capítulo 24, e para agradar os judeus deixou 2 anos preso ali. Aí depois veio o outro governador, Festo, e ele ficou lá aguardando o julgamento para levar para Roma. Só que não tinha nada escrito ainda. Então, quando veio lá o rei Agripa, e queria ouvir, porque o rei Agripa era conhecido da palavra e a sua esposa era judia. Então, queria saber mais, porque as acusações eram contra a lei. Então, ele queria saber a respeito dessa lei. Já o Festo não conhecia. Então aí, quando ele deu lá o testemunho, foi chamado para ser luz para os gentios. Jesus chamou o apóstolo Paulo para ser luz para os gentios, para converter dos filhos das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, deu o livramento. Então aí foi quando ele foi enviado para Roma. Nós sabemos que teve ali todo o processo, lá o capítulo 27, que teve lá o naufrágio, que o comandante precisa ouvir mais o piloto do que o apóstolo Paulo, e depois caíram lá na ilha de Malta. Da ilha de Malta eles foram para Roma. E aqui a carta foi escrita antecipadamente, foi enviada por irmã Febe, e aí no Atos capítulo 28, ele ficou 2 anos inteiros numa casa alugada, pregando sem nenhum impedimento, para que todos queriam ouvi-lo. Ele ficou ali acorrentado ao lado de um centurião, né? Então, foi lá que ele escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta também, se não me engano, a Filipenses, algumas cartas escreveu dali, Colossenses também, e depois na segunda prisão dele, que ele foi morto. Ele foi preso numa cadeia, ali já era uma masmorra, chamada Nermitina. Ali nós sabemos que eu já preguei sobre isso. É uma cadeia diferente das cadeias de hoje. Era uma cadeia que não era sustentada pelo governo. Não era sustentada pelo governo. O preso tinha que manter sua própria alimentação, pagar sua própria alimentação. E também, se ficasse doente, ele tinha que arcar com os médicos, com os custos médicos. Ou seja, se ele não tivesse nenhum familiar, amigo, para poder levar alimentação para ele e também pagar atendimento, ele morria de fome ou doença, né? E aí ele escreveu a carta da alegria, Filipenses, enfim. Mas tratou aqui de a carta aos Romanos, que os judeus se consideravam superior por ter a lei, a circuncisão, e desprezavam os gentios. Só que os gentios, eles obedeciam, porque tinha a lei escrita no coração, escrita não com tintas de carne, mas a lei escrita no coração, né? É o testemunho. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, o que conta muito, não é, o que conta muito é você ser uma testemunha, um mártir, ou seja, testemunhar através dos seus atos, ser um bom pagador, não ser uma pessoa que cobiça a mulher do próximo, não ser um mentiroso, não ser um hipócrita,
que é um ator hipócrita, quer dizer, ator que interpreta um personagem, como diz o ditado popular que os mundanos usam aí, né, a gíria aí, pagar de crente. Não, ele tem que ser um crente sincero, um crente praticante da palavra e não somente ouvinte. Mas o que nós temos visto hoje em dia são muitas fachadas, ou seja, terno, gravata, boa eloquência, curso teológico, mas estão aí os escândalos aparecendo aí, né? Os adultérios, as prostituições, as fornicações, segundo os casamentos, e o nome de Cristo é blasfemado por causa de nós, que temos a palavra, o intelectual, mas não temos a lei escrita no coração. Eu, por exemplo, já recitei a Bíblia de capa, os 66 livros, justamente os seus respectivos capítulos. Mas não basta só isso, eu tenho que aplicá-la na minha vida. Inclusive, eu tenho uma Bíblia conhecida como Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. É aquela Bíblia que você estuda e aplica para a sua vida. Isso é o verdadeiro conhecimento, aplicá-la para a vida. Eu posso também, se eu quiser, treinar quantos versículos cada livro tem. Mas isso não adianta. O conhecimento, a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são essas mesmas que testificam de mim. Essa passagem se encontra no Evangelho de São João, a partir do versículo 5, versículo 39, também diz, errais, não conhece as Escrituras, e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Perceba, só que você tem que conhecer as Escrituras para aplicá-las. Conhecer por ter conhecimento intelectual não adianta, é perca de tempo. Essa é a verdadeira objetivo de estudar, para aplicar. Conhecimento intelectual não adianta. Então vou ler o texto aqui. Romanos capítulo 2, a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Impenitência quer dizer, pessoa que não se arrepende do erro, sabe que tem que se arrepender e não se arrepende. Sabe que não deve adulterar e adultera. Sabe que não deve beber bebidas alcoólicas e bebe. Sabe que não deve mentir e mente. Isso aí, tá você vê aí os escândalos aí, pastores com latas de cerveja na mão, no pagode, tomando cerveja, e prega nos gideões, os adultérios, pastores sentindo no motel, adulterando. Então todo mundo vê. Hoje em dia não fica nada escondido. Vamos lá. Portanto, é indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois tu condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu que julgas faz o mesmo. Quer dizer, ensina o que não deve fazer e faz errado. Ensina que não deve adulterar e adultera. Ensina que não deve roubar os templos e rouba os templos. Vamos lá. Versículo 3. Tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensa que fazem tu escapar do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Segundo a tua teimosia e coração impenitente, quer dizer, que não se arrepende, coração duro, acumulas para ti no dia da ira de Deus, da manifestação do juízo de Deus. Então, quer dizer, esse conhecimento que ele tem vai pesar, quer dizer, sabe o que fazer e não faz, quer dizer, que é muito dado, é muito pedido. Então, quem tem mais conhecimento, a responsabilidade aumenta, entendeu? Então, você que conhece bem a por Deus, a sua responsabilidade é maior do que aquele que não tem conhecimento. Por isso que o Sodoma e Gomorra, o julgamento vai ser menos severo do que aqueles de hoje que têm um conhecimento amplo que nós temos. Então a condição vai ser maior pelo conhecimento que foi dado, né? A responsabilidade que foi dada. Então Jesus vai pesar isso na balança aí, né? Sabe mais do que os outros não devem fazer, então vai ser e erra, a condição vai ser maior. Vamos lá, versículo 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos
desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, injustiça. Aqui, versículo 8, versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que é obra o mal, em primeiro lugar o judeu e depois o grego. Mas glória, honra, quando fala o grego, está falando pessoas que não são judeus. Então, todos os judeus está aqui representando o grego. Mas, versículo 10, mas glória, honra e paz a qualquer que pratique o bem, em primeiro lugar judeu e depois do grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que serem pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois o que ouve a lei não são justos diante de Deus. Pois o que ouve a lei não são justos diante de Deus. Pois aquele que tem conhecimento amplo da palavra de Deus não são justos diante de Deus. Pois aquele que conhece a Bíblia de capa a capa não são justos diante de Deus. Aqui, pois os que ouvem a lei não são justos de Deus. Aquele que tem conhecimento amplo, aquele que conhece todos os livros da Bíblia, todos os capítulos, não são justos de Deus. Perceba, não basta você conhecer, você saber, você tem que praticar, aplicar. Pois os que ouvem a lei não são justos de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Perceba? Não é porque você tem conhecimento que você é justificado. Você é justificado quando você pratica. Vamos lá. Porque estava segundo antes a lei, mas não praticava. Aqui, quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Ou seja, a lei foi dada aos judeus e não aos gentios. Só que os judeus tinham que aplicar a lei para eles que pregar para os gentios, mas não aplicavam. E os gentios que não foi dada a lei para eles, o Pentateuco, os profetas, enfim, não foi dado para eles, eles praticavam porque a lei na consciência deles. Então, Deus falava com os deles para não adulterar. Então, não adulteravam. Então, eles praticavam naturalmente, sem ter a lei escrita. Foi dado lá no Monte Sinai, o Monte Horebe, o Decálogo, os 10 mandamentos. Vamos lá? Versículo 15, versículo 16 agora. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando e quer defendendo. Isso aqui é muito importante. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defender. Quer dizer, a lei escrita está no coração, não é conhecimento intelectual, é no coração, gravado. Então o Espírito Santo fala com ele através da palavra no coração deles. Então são dirigidas pelo Espírito Santo, então gravadas. Tem várias passagens aí, irmão, que a lei está escrita no coração. Eu vou só citar as referências, não vai dar tempo, mas eu vou passar várias referências aqui para os irmãos saber, tá? Diz aqui, referência aí. Diz aqui, Salmo 37, 31, fala que a lei está escrita no coração. Também aqui, Salmo 48, fala que a lei está escrita no coração. Também Jeremias 31, 33, Jeremias 32, 40, Romanos 2, 15, Romanos 7, 22, também em 2 Coríntios 3, 3, que é a carta, depois eu vou ler isso aqui, Hebreus 8, 10 e Hebreus 10, 16. A lei escrita no coração. Quer dizer, a palavra de Deus e o Espírito Santo atuando junto. Porque, irmão, para quem não sabe, é o Espírito Santo que ministra a palavra, porque a espada, perceba, a espada é do Espírito. Então, é o Espírito Santo que ministra em você. Então, quando eu prego a mensagem, é o Espírito Santo ministrando a palavra através de mim. Eu contei assim, os vídeos que eu gravei. O primeiro vídeo que eu gravei, que eu comecei nesse ano, foi em 16 de janeiro. Foi o primeiro vídeo. De lá para cá eu contei, foram mais de 120 vídeos que foram ministrados através de mim. O Espírito Santo ministrou através de mim a palavra de Deus. Ou seja, não foi eu, foi o Espírito Santo que ministrou através de mim. Então, quer dizer, a pessoa vai se converter a Jesus, ao Pai. O Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai exortar os crentes, vai edificar os crentes
vai fortalecer a fé dos crentes, não vai produzir apenas conhecimento intelectual, mas vai levar eles a adorar a Cristo, a adorar o Pai. O Espírito Santo, ele testifica de Cristo. Então, vai levar as pessoas que ouviram, os crentes que ouviram a palavra, a adorar a Cristo, vai fortalecer a fé dos irmãos. Não é só conhecimento intelectual. A missão do Espírito Santo é convencer do pecado da justiça e do juízo, e isso é para os incrédulos. Aqueles que são crentes, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, para os crentes, ele edifica a fé, fortalece, exorta e confronta também. A final do Espírito Santo. Ele ensina. Eu me lembro, as pregações, elas são dirigidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me levava a orar, a estudar, a preparar o sermão, e depois, antes de ministrar, eu pedia ao Espírito Santo que me dirigisse na ministração para que tudo agora fosse dado a Cristo. Ou seja, a minha participação foi apenas ser um instrumento na mão de Deus para que, através de mim, o Espírito Santo ministrasse ao coração de cada um que tivesse acesso à ministração. Amém? Então, eu li aqui que ela deve ser escrita no coração. Os judeus e a lei. Ora, tu que tens por sobrenome judeu, e te apontas na lei, e te apoias na lei, e te glorias em Deus. Quer dizer, ele tem sobrenome de judeu, da tribo de Judá, judeu, que é da linhagem de Jesus, judeu. Só que o verdadeiro judeu são aqueles que praticam ali. Agora aqui, versículo 18. E conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Confias que as guias dos cegos, que daqui que não tem entendimento, é o caminho, então ele confia. Dos que estão em trevas, instrutor de insensatos. Insensatos são pessoas ignorantes, que não têm conhecimento. Mestre de crianças, que é imaturas, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina ao outro, não te ensines a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furta. Furtar também, irmão, é sexo entre solteiros, tá? Ali é furto. Por que é furto? Porque o rapaz que está tendo relação sexual com a mulher e a mulher não é esposa dele, a jovem não é esposa dele, ele está furtando porque não é esposa dele. Quando que é a esposa dele? Quando ele casa oficialmente perante o Estado. Quando ele é declarado oficialmente Estado, marido e mulher. Ali é assinado pelo juiz, pelas testemunhas, é assinado pelo casal de noivos, e também é fotografado e é declarado oficialmente marido e mulher. Então, quando o marido está com a esposa lá, está lá na cama tendo a intimidade sexual, ele está tendo relação só com a esposa dele. Então, ele está furtando, é dele. E a esposa também está tendo relação com o marido dele, então ela não está furtando, é dele. Agora, quando não é casado ou declarado oficialmente perante o Estado, aí está furtando porque não é dele. A mulher está furtando porque o marido não é dele, e o homem está furtando a mãe porque não é dele. É dele se é casado, aí ele pertence, então não é furto. Então todo o sexo fora do casamento é um tipo de furto. Sabe o que está fazendo perante a lei? Se fosse pela lei de Deus, como fosse o artigo 155 e 157. Acho que é verdade, se fosse na lei de Deus. Furto. Está roubando, ladrão. Vamos lá. Então, furtar também é sexo entre solteiros. Mais outra coisa aqui. Versículo 22. Tu que diz que não se deve adultério, tu que abominas os ídolos, rouba os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Transgressão que é você transgredir o mandamento, você desobedecer. Por exemplo, lei de trânsito. Sinal, o semáforo está vermelho, você atravessou o sinal vermelho, você transgrediu a lei de trânsito, transgressão. Então a lei está aí para ser obedecida. Vamos lá. A circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardas a lei. A circuncisão era um corte que era feito no genital dos meninos, judeus. Era um sinal da aliança, mas a verdadeira aliança está no coração, não exterior. Aqui se pois os incircuncisos obedecem os preceitos da lei, não será a circuncisão se considerar como circuncisão?
Quer dizer, ele vai mostrar que ele é judeu pela prática, pela obediência à lei. E não por observar, conhecer apenas. Aqui, versículo 28. Não é judeu o que é exteriormente, nem é incircuncisão o que é exteriormente na carne. Antes, judeus é o que é antes, o judeu é o que é no interior. E circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, meus irmãos? Então, passei aqui rapidamente aqui a penitência dos judeus e a justiça de Deus. A justiça e a lei, tá? Então, o que está acontecendo aí é que muitas pessoas conheceu a Bíblia, eu conheço pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa 6 vezes, mas está no segundo casamento, está em fornicação, então não adianta nada. Então é isso aí, pastor irmão. Um forte abraço, tenha uma boa noite e estude a palavra, medite nela e peça a Deus para Deus te dar capacitar a aplicar na sua vida. Que a regeneração, a transformação é a vida toda. O apóstolo Paulo disse que ele não era perfeito, mas ele prosseguia para o alto. Então aqueles pecados que está acostumado a fazer, vai chegar um tempo que você vai sentir nojo dele. Você era viciado em pornografia, vai chegar um tempo que você vai sentir nojo da pornografia. Você era viciado em bebida alcoólica, você vai sentir nojo da bebida alcoólica. Porque você foi regenerado, foi transformado, e você não tem nada a ver com essas práticas libertinas, mundanas e profanas. Amém? Forte abraço com o Senhor Deus, para a glória do Senhor.